Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2020 e primeiro queria dar um salve aqui para todo mundo que está me escrevendo no trabalho sujo por e-mail, @gmail.com, que é o meu e-mail da newsletter, que é o e-mail também que eu estou abrindo para quem quiser contribuir financeiramente com o meu trabalho. Não está fácil e ao mesmo tempo eu quero continuar mantendo aqui esse Climatias e era uma coisa que eu já estava querendo experimentar bem antes da história de pandemia e quarentena, de ter um vínculo direto com o meu público e também esse vínculo pode ser traduzido não apenas em contribuição financeira, mas também numa troca. E isso é que é legal, as pessoas estão escrevendo e falando do que elas gostam, do que elas não gostam. Então quero ter esse feedback justamente para tentar entender melhor como pensar em outras coisas que eu posso fazer. Né? Eu acho que um dos problemas do jornalismo, não só no Brasil, mas especificamente no Brasil, foi ter perdido o pé com o público. Né? De tipo ficar meio que falando de coisas que só os jornalistas gostam, que são interessantes, que têm seu porquê, mas ao mesmo tempo de se perder completamente de quem é o público que está lendo e que está acompanhando aquilo. Eu gosto dessa troca, né? É uma coisa que já fazia bem antes das redes sociais, né? Do boom das redes sociais, que foi essa década passada. Mas principalmente a coisa do caixa de comentário no site, né? Tinha muito mais comentário, uma troca inclusive entre os leitores, que agora são espectadores e que também são ouvintes, enfim, tem toda essa troca aí que eu tô não só estimulando, como encantado de ver que as pessoas estão voluntariamente comentando isso. Então quero saber mais disso e se você se dispuser a contribuir, menos que seja, cara. Tá? Eu acho que o que conta aqui menos é o quanto você investe, mas mais esse investimento, sabe? Que para mim é um prazer e uma honra poder estar recebendo esse tipo de contribuição. Minha primeira dica de hoje tem a ver com algumas dicas de que alguns convidados, eu mesmo falei coisas do tipo aqui, tem a ver com expressão artística, né? Alguns convidados meus falaram de escrever, eu mesmo tinha comentado sobre desenhar e sobre algumas pessoas também falaram de tocar um instrumento, né? Mas essas coisas pressupõem aí um certo momento para isso, né? Você não vai pegar e começar a escrever qualquer hora. Né? Tem gente que consegue, eu consigo, mas tem gente que precisa criar ali o ambiente certo para desenhar, né? Qual é o papel, qual é o lápis, a caneta, enfim, o que vai desenhar, sobre o que vai escrever. Para tocar um instrumento a pessoa tem que ter uma mínima noção do instrumento e ter o próprio instrumento. Mas tem um outro tipo de expressão artística que é muito simples, né? E recomendo muito. Tem a ver com o que eu estava falando ontem sobre terapia de falar em voz alta, que é cantar, sabe? Tipo, canta mais. Canta quando você está. Não só cantar no chuveiro, você não precisa cantar para a vizinhança inteira ouvir, sabe? Canta quando você está lavando a louça, canta quando você está cozinhando. E canta para você, canta para ver que músicas que a sua memória vai puxar na hora que você vai cantar, canta para ver se você sabe a letra dessa música que você está cantando, até para prestar atenção na letra, né, e ver por que você está lembrando dessa música nessa determinada hora. Foda-se se sua voz é esganiçada, grave demais, foda-se se é desafinado, né, não é isso. Eu acho que tem uma coisa de botar para fora, né, de não só ficar reprimindo e música tem muito disso, né, é sentimento puro, as artes no geral, né, mas acho que o fôlego, né? O negócio de você expirar e ouvir, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito terapêutica aí no cantar. E aí também o desdobramento disso é você gravar uma música para mandar para alguém, para algum amigo, algum conhecido, algum paquera, enfim. Não precisa cantar a música inteira, né? Às vezes é só cantar um trecho, um refrão. Ó, lembrei dessa música, lembrei de você quando eu estava cantando essa música. Aí canta a música, eu tenho certeza que do outro lado a pessoa vai abrir um sorriso. E é esse vínculo mágico que a música estabelece. Dá essa chance aí, que custa, né? Vamos à dica do dia. Se domingo é dia de filme, segunda é dia de disco, né? E eu vou puxar uma coletânea clássica e influente pacas. Nuggets, Original Artifacts from the Psychedelic Era, 1965-1968. Uma coletânea que o Lenny Kaye
que na época trabalhava numa loja de discos em Nova York. Ele começa a ver que no começo dos anos 70 tem um interesse das pessoas por um som mais barulhento e mais sujo e cru, e que não necessariamente fosse virtuoso, principalmente a partir da procura de três bandas, né? O MC5, o Stooges e o Velvet Underground. E ele começa a se ligar que, tipo, não, pera aí, essas bandas aí, tem umas bandas antes dessas bandas aí que faziam um som parecido, né? Como assim, só esses três, né? E eram bandas que foram influenciadas pela chegada das bandas inglesas nos Estados Unidos, depois que os Beatles abriram a porteira ali no começo de 64. Várias bandas inglesas começam a atravessar o Oceano Atlântico e entender que o outro país, né, os Estados Unidos, era um mercado super rentável e que eles conseguiam ampliar ainda mais o sucesso deles. Então, Stones, The Who, Kinks, enfim, uma infinidade de bandas. E na hora que essas bandas começam a chegar nos Estados Unidos, tanto os artistas que já estavam lá, quanto outros caras que nunca tinham tido bandas, começam a criar bandas. E aí tem uma reação, que é justamente esse movimento que o Lenny Kaye, que depois se torna primeiro a partir disso, né, a partir do lançamento dessa coletânea, se torna um dos pioneiros do punk nos Estados Unidos, e depois ele está ali tipo, no palco no primeiro momento do punk. Ele se torna o guitarrista da Pat Smith. Ele conhece a Pat Smith mais ou menos nesse mesmo período e está ali no primeiro disco punk lançado nos anos 70, que é o primeiro disco da Pat Smith. Ele acompanha a Pat Smith até hoje, teve no Brasil inclusive na vinda dela, e esse é o primeiro momento artístico do Lenny Kaye, quando ele escolhe. Ele queria lançar várias coletâneas e por regiões, mas aí o Jack Roseman, que era o dono da gravadora Elektra, a gravadora que estava bem no auge na época, o Doors era da Elektra, os Stooges também, enfim, um monte de banda foda estava lá, e ele fala assim, cara, vamos lançar isso aqui, mas isso não são várias coletâneas não, é um disco duplo. E aí ele lança esse disco duplo, que é super influente na época, um monte de banda desconhecida, tinha algumas conhecidas, sei lá, 13 Floor Elevator, Seeds, mas outras hoje são mais conhecidas, o Chocolate Watch Band, mas se pensar Blue Magoo, Sagittarius, Electric Prunes, Standards, Count 5, tá aqui com Psychotic Reaction, que é uma das minhas favoritas, ou Lies, do Knickerbockers também. São bandas muito fodas e que às vezes gravaram um compacto e em alguns casos até tocaram no rádio, venderam, mas não aconteceram, né? Bandas que acabaram morrendo nesse período. E essa indicação é um portal, porque a partir dos anos... o lançamento da coletânea em 72 ajuda a acelerar o punk nos Estados Unidos, e a partir dos anos 80 a gravadora californiana Rhino começa a lançar uma série de coletâneas Nuggets, pegando outras bandas desse mesmo período e ampliando inclusive o escopo, né, indo para fora do país. Outras coletâneas do tipo também apareceram, a Pebbles também, que tem vários volumes, e uma outra que chama Back from the Grave, uma coisa assim, esqueci o nome aqui, foi mal. Nos anos 90 a Rhino lança a caixa do Nuggets com 4 CDs. Logo depois eles lançam mais uma outra caixa, a caixa acho que é 98 a primeira, a segunda caixa de 2002, que expande inclusive para fora dos Estados Unidos, tem inclusive Baixo Macumba dos Mutantes. E em 2005 eles lançam uma outra que é Children of Nuggets, que são as bandas do período pós-Nuggets, que tem essa sonoridade. E depois tem uma dedicada às bandas de São Francisco e outra, caixas, né, inteiras dedicadas às bandas de Los Angeles, lançadas em 2007 e 2009. Fora a Brazilian Nuggets, que era uma coletânea pirata que rolava nos anos 90 e depois foi oficializado por uma gravadora de Portugal, que lançou mais 4 volumes de bandas brasileiras que tem esse mesmo perfil. Tem um blog, inclusive, que chama Brazilian Nuggets, que infelizmente os links estão fora do ar, né, porque está tudo no Rapid Share. Quando está no Mediafire ainda está no ar, mas o Rapid Share acabou. Mas enfim, é um fio da meada aí para você descobrir um monte de banda foda, barulhenta e que você nunca ouviu falar. Então fica essa a dica de hoje. E o meu convidado hoje, falando em
dicas musicais é o grande Diego Albuquerque, que muitos não podem ligar o nome à pessoa, mas é o cara por trás do Omnis Canidae, blog mais do que influente, super importante. Se você não conhece, por favor, faça-se esse favor. O Diego é do Pernambuco, mas está residindo no Piauí. E de lá Fala, que ele Matias, tudo bom, velho? Diga aí, Diego. Fala, galera. Dando algumas dicas de o que fazer nesse período de quarentena, trancado em casa. Eu vou dar algumas dicas para vocês do que eu tenho feito aqui em Teresina. A primeira é esse livro aqui, que eu acabei de terminar de ler. O nome dele é Nós Humanos. Ele é do professor de História e ativista pernambucano Rodrigo Bione. Tá aqui o nome dele. E ele acabou de colocar o livro, um link para download no Instagram dele, rodrigo.bione. Você entra lá, você consegue baixar o livro para ler em casa. Nesse livro ele faz ensaios sobre temas que ele acha que são pertinentes para a construção da história do ser humano. São eles eugenia, o tempo. Esse capítulo de doenças é a cara do nosso momento atual, assim, é bem reconfortante. Misoginia e canibalismo. O canibalismo ele usa como forma de falar de culturas diferentes da nossa, hoje em dia, né? E assim, são vários temas interessantes que nos trazem para o momento atual, assim, para o Brasil que a gente vive, para o mundo que a gente vive hoje em dia. E ele usa várias citações históricas, como professor de história que ele usa várias citações históricas, então assim, é muito didático, é muito bem feito o livro, qualquer pessoa entende, qualquer pessoa... E tem até cita referências bibliográficas para quem quiser estudar mais, saber mais sobre os assuntos, é muito interessante. Outra dica musical, para depois dizer que eu não falei de música, é que tá rolando no Instagram um projeto chamado 30 Dias, 30 Beats. Muito bom. Onde vários músicos, curiosos, beatmakers estão criando beats diários no Instagram. Você acompanha a hashtag 30 Dias 30 Beats ou o perfil @30 Dias 30 Beats para saber mais. Já está rolando desde o dia 1º de abril, vai até o dia 1º de maio. Tem muita gente fazendo, tem muito beat para ver e é massa, assim. É um projeto sensacional, tem uma galera incrível, músico de todo lugar do Brasil. E também tem várias pessoas curiosas criando beat em cima disso. Eu mesmo baixei um programa de beat essa semana, coisa que eu nunca fiz, porque de tanto ver beat e ouvir beat eu tive umas ideias e tal. Usar umas vozes do Negro Léo, umas falas do Negro Léo nos beats. Vamos ver o que é que sai. Uma terceira dica, galera, é o seguinte: nesse momento de pandemia em que a ciência tem sido posta à prova diariamente, né, cara, é foda. A gente vive num lugar e numa época onde as pessoas confrontam tudo nessa pós-verdade. É horrível esse termo, mas isso é verdade, isso existe mesmo. Uma dica de quem passou 12 anos pesquisando vírus, doença, trabalhando com isso no laboratório. Existe um portal chamado NCBA, que é um portal que junta todas as revistas científicas da área de saúde num espaço só. E esse portal, ele é acessado de casa, você pode acessar tranquilamente. Ele dá acesso a diversas revistas do mundo. E, por exemplo, a cloriquina é bom com a Covid, bota lá cloriquina e Covid, dá uma pesquisada, dá uma lida que o mundo está dizendo. Talvez você não consiga ter acesso ao artigo científico porque a revista é paga, mas você pode mandar um e-mail para o escritor, que normalmente ele responde ele mandando o artigo. Assim, 90% das vezes que eu pedi um artigo para alguém eu recebi. Outra coisa é que se você tiver o seu IP da Universidade Federal, a Universidade Federal acessa todas as revistas gratuitamente. Tem um plano de governo que eu acho que ainda está em voga nesse governo agora, porque Dilma pagou 10 anos, eu acho, o pacote de 10 anos é até 2025. O que ela pagou, então você consegue acessar de casa e ter acesso a todos os artigos. E é uma ferramenta simples, cara, todo mundo pode fazer de casa, é uma coisa que não vai doer ter essa informação e não ficar disseminando fake news, tá ligado? É isso, muita paz de espírito aí, que a gente ainda tá menos da metade desse caminho, mas vai dar tudo certo, velho. Um abraço. Grande Diego, abraço, obrigado aí por sua participação. Se você não conhece o site dele, por favor, faça-se esse favor. Omnis Canidae cobre tudo o que acontece com a música brasileira hoje, e coloca lá para download, caso você não consiga encontrar. Bom, é isso, chegando aí ao fim em mais um Climatias. Mais alguma coisa que eu ia falar hoje? Acho que sim, mas deixo para amanhã. Por enquanto é só. Beleza? Obrigado, bom dia, até amanhã.